Oi, bom dia! Oi, Sandra, bom dia! Seja bem-vinda! Sejam bem-vindos, gente! Como é que vocês estão? Oi, Vivian! Seja bem-vinda também! Sejam todos muito bem-vindos, viu? Deixa eu entrar aqui no tablet. Oi, Vivian, tudo bem? Seja bem-vinda! Gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo nos steps, todo mundo curtindo. Sandra, eu estou bem, e você? Como é que você tá? Gente, agora estamos aparecendo 3 vezesinhas na semana, né? Então a gente aparece de segunda, quarta e sexta-feira. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito bom, né? Muito importante na real, porque tem muita gente que confunde, né? Essa questão de apegos, estilos de apego e tudo mais. Isabel, obrigada por me seguir. Então eu quero pedir para vocês primeiro irem, curtindo a live, vamos nos steps, tá? A hora que a gente chegar em pelo menos 1K, a gente começa, pode ser? Bom dia, Célia! Oi, Blanca, seja bem-vinda. Claudiana, Luana Caroline, Ângela, terapeuta, seja bem-vinda. Fabiana, Célia também, seja bem-vinda. Gilberto perguntou o que o DSM significa. Gilberto, Manual dos Transtornos Mentais, né? O Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, muito utilizado por nós profissionais da saúde mental. Judy, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia! Como é que você está? Gente, vamos todo mundo nos likes então. Curte bastante a live pra gente poder começar o tema, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa assim, podem fazer as dúvidas, podem perguntar, melhor dizendo, eu vou respondendo. Bom dia, Elizabeth. Oi, Conceição, sejam bem-vindas. Pati, obrigada por curtir a live. Seja bem-vinda também. Gente, então vamos lá. Todo mundo curtindo pra gente poder chegar. Bom dia, Luciana. Célia, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Quem chegou agora, não esquece de republicar a live pra mim, por gentileza. Só ficar apertando na tela durante um tempo e clicar na opçãozinha amarelo aqui, republicar. Veja quem consegue fazer isso pra mim. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Ó, todo mundo apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga desde o final de 2022, sou neuropsicóloga também, né? Então também aplico avaliações neuropsicológicas para psicodiagnóstico. Estou aí no meu quase 4º ano de formada, né? Atuando já como psicóloga clínica e tudo mais. E faço lives aqui para vocês de segunda, quarta e sexta-feira. A gente traz às 9 horas de Brasília aqui vários temas para vocês. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E se vocês gostam do assunto de psicologia, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Eu trago vários temas interessantes para vocês. Bom dia, Josué. Josué, se você quiser mais informações sobre consulta, me manda mensagem nesse balãozinho amarelo do lado do chat aqui, tá vendo? Clica na opção aqui e escolhe a opção assim, como funciona a terapia. Que daí eu te passo mais informações de como é que funciona a terapia comigo, apesar de eu só ter 2 vagas para psicoterapia para ainda esse ano, tá? Porque tá puxado. Judy, obrigada por me seguir, DK Presentes, obrigada. Vamos começar, galera? Acho importante, né? A gente começar. E assim, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre o que são estilos de apego, né? Até pra gente poder falar sobre o tema, apesar de eu focar mais no apego ansioso, a gente precisa entender o que é um apego, né? Porque quando a gente fala, galera, sempre que vocês escutarem na psicologia, fora da psicologia, sobre estilos de apego, a gente tá falando basicamente qual que foi o jeito que você aprendeu de se relacionar com alguém que você gosta. É isso que é estilo de apego. O jeito que você se relaciona com alguém que você gosta. É isso, tá? Então é um padrão que existe ali, que às vezes a gente nem percebe, entendeu? Mas que aparece ali quando a gente se relaciona. Então, por exemplo, tem pessoas que quando estão em um relacionamento ficam muito mais desconfiadas, por exemplo. Tem outras que não, tem outras que são mais tranquilas, conseguem ter um apego mais seguro. Outras não, outras têm muito medo de perder. Então assim,
Estilo de apego é isso, é como você se relaciona, como você sente e tudo mais, tá? Aqui, pessoal, a gente não vai ficar falando sobre culpar, tá? Tipo, culpar a mãe, culpar pai, não é sobre isso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse apego ansioso, que é aquela maneira, então, daquele adulto que ele aprendeu, né, um jeito de como ele ama e como ele é amado. Então é importante a gente falar sobre isso, tá? Esses jeitos ali, eles vão aparecer na vida adulta, tá? E a gente, principalmente nos relacionamentos amorosos, então é o que eu vou falar inclusive hoje, tá? O apego ansioso, galera, é aquele estilo ali de apego justamente de quando a pessoa, ela sente o vínculo, entendeu? Só que com muito mais intensidade. Então é isso que a gente vai falar. A pessoa, ela sente muito. Sente quando a pessoa se aproxima, sente quando a pessoa se afasta, se distancia. Então é isso que a gente vai trazer hoje aqui. Oi, Juninho, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem? Que bom que você apareceu para dar um oi. Galera, continua nos taps aí para mim, por gentileza, e vamos republicando essa live, tá? Todo mundo republicando, apertando na telinha aí e clicando na opçãozinha amarela republicar, tá bom? Pra gente poder começar. Estou bem também, tudo certinho. Continua então curtindo. E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente vai falando sobre o que vocês tiverem aí de pergunta antes da gente ir pros 8 sinaizinhos que podem indicar um estilo de apego ansioso, tá? A Vivian republicou, obrigada, Vivian. Marciele, obrigada por republicar também, seja bem-vinda. Eu era muito presente na vida do meu amigo, ambos solteiros. Hoje ele está namorando e eu fiquei muito alguma coisa, que não chegou o restante. Delma. Clara, obrigada por republicar. Pessoal, então tá. Então vamos pro sinalzinho número 1. Acho que já dá pra gente começar, tá? Um dos primeiros sinais aí que podem indicar que você tem um estilo de apego ansioso é a questão ali daquela pessoa que tem um medo o tempo todo, né? O que a gente fala de medo constante, literalmente, de não ser tão importante assim pra outra pessoa. Tá? Tem alguém que se identifica com essa característica? Apesar de não ser um diagnóstico nem nada disso, né, gente? Mas tem alguém que se sente dessa maneira? Que tem um medo o tempo todo de não ser tão importante assim pra pessoa? Sim ou não? Coloquem aqui no chat pra mim. Delma, obrigada por me seguir, viu? Essas questões pessoais, Delma, é legal levar pra terapia até, tá bom? Bom dia, Ká, seja bem-vinda. Patriota, obrigada por me seguir. Ó, Thomas se identifica, tá vendo? Gente, esse é um dos sinaizinhos mais comuns quando a gente fala de apego ansioso. Aquela sensação chata que a gente tem, uma sensação chata mesmo, de que você gosta mais da pessoa do que ela gosta de você, tá? É basicamente essa sensação, né? Mesmo quando tá tudo bem, mesmo quando vocês dois estão bem também, mesmo quando a relação, ela tá ok, a pessoa tá demonstrando um carinho, seja lá o que for, lá no fundo bate uma dúvida, sabe? Lá no fundo vem uma pergunta ali que você não fala às vezes em voz alta, mas vem. Aquela perguntinha que aparece do nada. E se eu estiver criando expectativa demais? Sabe? E se? Por isso que apego ansioso, porque vem muito com pensamentos da ansiedade, galera. Faz muito sentido, né? Bom dia, Giovan, seja bem-vindo. Bom dia, Antônia. Porque na minha visão e experiência parece que nunca fui importante para aquela pessoa. Entendi, Thomas. E você acredita que isso acaba impactando os seus relacionamentos de alguma maneira? Rai, obrigada por me seguir. Gente, sabe o que é pior, assim, nesse apego ansioso aqui? É que esses pensamentos da ansiedade, eles quase nunca, nada aconteceu realmente, entendeu? Sabe uma coisa assim? Só que o seu coração não sente dessa forma, certo? Então, esse medo aí de você não achar que é tão importante ali pra pessoa, faz você ficar mais atento a tudo, né? Que vem muito da ansiedade também. Então você fica muito mais atento a mensagens, você fica muito mais atento a tom de voz que a pessoa tá usando com você, o tempo que ela tá demorando pra te responder, o jeito que a pessoa te trata em um dia comparando com o outro dia, sabe? Isso é muito cansativo, deixa a gente num estado de tensão o tempo todo.
né? Porque você nunca vai relaxar completamente na relação. E tendo esse estilo de apego ansioso, parece que você sempre tá tentando, né? Ou melhor, esperando algum sinalzinho de que alguma coisa vai dar errado, mesmo que de fato não aconteça nada assim. Ok? Então isso já é um sinal. Yasmin, apego ansioso é um estilo de apego em que a pessoa ela sente tudo com muita intensidade, né? E muito provavelmente vindo com a ansiedade, tá? A gente falou do primeiro sinal, mas a gente vai falar os outros e aí você vai entender melhor, beleza? Mas falamos já sobre esse. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Galera, enquanto isso, curte a live. E quem puder republicar também, republica enquanto isso, tá bom? Chegou agora, fica apertando na telinha aqui, clica na opçãozinha amarelo e continua nos taps. Vamos tentar chegar a pelo menos uns 10k? Seria legal? Oi, Ramon. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Sim, não só no amoroso, mas amizade, olha lá. É isso, sensação de não ser importante. Bom dia, Camila. Estou bem, e você? Se eu não tenho segurança de confiar no parceiro, de conversar e não me sinto feliz, deve ter divórcio? Joyce, quem sou eu para dizer o que você deve fazer ou não, né? Nossa, que responsa. Eu não faço isso nem com os meus pacientes, quem dirá com a galera da live. Então, assim, você precisaria analisar isso aí e levar pra terapia, amiga, porque na terapia você consegue chegar em uma resolução do que tá acontecendo, tá? Quem sou eu pra dizer se deve ter divórcio ou não, beleza? Tô vivendo tudo isso, o relacionamento tá muito difícil, a Lady colocou. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Eu tenho esse apego ansioso com amigos, importante. Quando passo os dias sem tomar um antidepressivo, tenho gastrite e dor estomacal, Ramon colocou. Ramon, essa coisa de medicação eu já não sou a melhor pessoa pra dizer, tá? Porque eu não sou médica, então assim, questão de sintoma, de medicação, essas coisas, eu nem entro porque não é da minha área, tá? Isso é legal ver com o seu médico, com o seu psiquiatra, ou seja lá o que for, quem te passou essa medicação da saúde aí. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo. Vai lá, Juninho, se cuida, viu? Até mais. Até mais. Pessoal, seguinte, vamos pro sinal número 2, tá? Vamos falar do segundo sinalzinho ali que pode indicar que você muito provavelmente pode ter um estilo de apego ansioso, que é qual? Aquela pessoa que precisa de confirmação o tempo todo para se sentir segura na relação. Tem alguém que é assim? Que fica o tempo todo ali precisando de confirmação para você se sentir seguro? Gente, esse é um sinal muito forte do apego ansioso, muito forte. Porque é quando você percebe que você precisa de, isso que eu falei, pequenas confirmaçõezinhas o tempo todo para você ficar tranquilo ali dentro. Então assim, não é que você queira uma atenção exagerada, não é sobre isso, não é que você seja mais carente, também não é sobre isso, mas é aquela pessoa que se o outro não demonstrar de algum jeitinho ali que tá ali com você, entendeu? A sua cabeça já começa a inventar 1000 possibilidades. É isso que acontece. Não porque você quer pensar nisso, assim, algo racional, né? Mas simplesmente acontece, simplesmente vem na sua cabeça sobre isso, tá? Tem alguém que se identifica com isso? De, por exemplo, às vezes um bom dia que veio mais curto ou a pessoa demorou um pouquinho mais para responder, pronto, seu coração já fica agitado, você já fica nervosa achando que aconteceu alguma coisa, ou nervoso. Tem alguém que se identifica? Coloca um eu no chat para eu ver. A Andrea colocou que eu às vezes sinto isso. Karina Sena, obrigada por me seguir. Oi, Domingas, bom dia. Amandinha, obrigada por republicar, viu? Bom dia, Lu. Fica na live, Lu, é importante. Por causa que a Camila não chegou o restante, eu sim. Oi, Lucas, eu estou bem, e você? Já me comportei assim. Galera... E por que o nome é ansioso? Porque vem da ansiedade, tá? Ainda mais com os meus filhos, a Valéria. Então, porque é isso, apego ansioso não é só relacionamento amoroso, é também outras dinâmicas, igual falaram aqui, amizades, filhos, tudo bem. Nesse sinalzinho número 2, você tenta continuar o seu dia, tá? Você tenta continuar, só que você fica com aquela sensação de que tem alguma coisa fora do lugar.
sabe? E normalmente, volto a dizer, não tem. Às vezes a pessoa tá vivendo a vida dela, tá fazendo as coisas dela, tá fazendo uma coisa do dia a dia dela. Só que, por conta de você ser uma pessoa extremamente ansiosa, você já acha que isso é um sinal de alerta, né? É algum tipo de ameaça. Então, teve muita gente que já viveu isso, né? Gente, muito provavelmente é aquilo que eu falo. Tá tudo bem, mas você não consegue se sentir tranquilo, de verdade, por conta, claro, desse estilo de apego, tá bom? Tatiane Freitas, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Tenho muito medo do passado e do futuro. Quando penso, eu fico muito quase em crise. O que eu faço? Você vai precisar começar uma terapia, tá? Porque assim, a gente jamais deve normalizar sofrimento. E se você tem uma questão de um pensamento, né, tanto relacionado ao futuro quanto relacionado ao passado, fazer você entrar em sofrimento a ponto de ter crises, então muito provavelmente você vai precisar buscar ajuda profissional, tá? O que eu faço? Marco um psicólogo, tá? Porque ninguém merece também viver com medo, né, gente? Quando o medo ele tá em excesso, quando o medo ele já não tá mais auxiliando a gente, já tá virando algo disfuncional, a gente precisa olhar e a gente precisa buscar ajuda, tá? Então você já viu que não tá legal, busca ajuda psicológica, tá? MK, obrigada por me seguir. Apego ansioso ainda não conhecia lá, importante. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Estou num relacionamento que sempre que estou com ele fico muito ansiosa, olha. Por que será, hein, Nath? Sempre eu acho que é de propósito. Ah lá, importante. Ricardo, obrigada pelo heart, me viu? Galera, continua nos taps, continua nos likes, continua curtindo. E quem chegou agora, não esquece de republicar, beleza? Fica apertando na tela, assim, durante um tempo. E clica na opçãozinha amarela aqui, republicar, quem conseguir pra mim, por gentileza, tá? Leide, obrigada por me seguir, Leide. Noêmia, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Cláudia, por republicar, muito obrigada, tá? Gente, então é isso, tá? Deixa eu até perguntar pra vocês. Tem alguém que tá aqui assistindo a live que já percebeu que quando a pessoa, por exemplo, demonstra mais presença, você fica mais leve? E quando ela fica um pouquinho mais distante, você começa a se questionar? Tem alguém que se vê nesse cenário? Manda eu quem se vê nesse cenário. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Gente, porque isso é muito comum. É muito comum em quem tem apego ansioso. Por isso que na terapia, esse sinalzinho, ele aparece com muita força, porque ele diz muito sobre como você aprendeu a sentir segurança. Quando a gente tá falando desse sinal número 2. Aos pouquinhos você começa a entender. Por que eu preciso tanto de confirmação assim? De onde que veio essa sensação de que se a pessoa tá um pouco mais distante, isso já é sinônimo de abandono? Da onde que eu tirei isso? Sabe? E aí quando você começa a ter essas respostas, você começa a criar dentro de você uma segurança que não vai depender exclusivamente do outro, tá? Eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer, né, pessoal? Por isso que eu falo que live não substitui terapia, porque é no acompanhamento psicológico que você vai conseguir, de fato, colocar isso em prática, tá? Jazzy ou Jassy, não sei, obrigada por me seguir. Gabriel Soares, obrigada por me seguir. Quitéria, mamãe do Ravi, bom dia e obrigada por me seguir. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Sou insegura em tudo, olha, insegurança. A gente trouxe esse tema na segunda-feira, Paty. A gente falou sobre insegurança, tá? Inclusive, já fica o convite para você seguir o perfil, porque eu posso trazer mais vezes aqui para vocês. Mara, obrigada por me seguir, Mara. Seja bem-vinda também, tá, gente? Então, assim, ó, foi igual eu disse, na terapia, você aprende de fato a fazer isso. E outra, quando essa segurança, contrário da insegurança, quando a segurança, ela começa a crescer aqui dentro, você percebe que você consegue amar sem ficar nessa, né? Sem viver vigiando o tempo todo se o outro ainda tá ali, sabe? Então é bem legal o processo terapêutico, porque a gente vê isso acontecendo de fato. Passo um monte de coisa na cabeça. Às vezes acho que foi algo que eu fiz. Minha sogra me falou tudo do passado do casamento do filho dela, que acabou achando que não me ama.
que acabo achando que não me ama. Sensação de que vou perder a qualquer momento, tá vendo? Olha lá, o Tomás também trouxe isso, Thomas. Vânia, obrigada por me seguir, Vânia Lima, seja bem-vinda, tá? Então esse é um sinal bem importante. Terceiro, galera, fui criticada sobre minha aparência, relatório feito pela psicóloga onde trabalho. Como assim? Calma aí, Patrícia, o quê? O que aconteceu? A sua psicóloga fez um relatório criticando a sua aparência? Não, né? Não é isso não, né? Espero que não, tá? Galera, curte a live, tá? Se você chegou agora e gosta de psicologia, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? Isso, nossa, Paty, Nossa, isso é extremamente... Falaste algo muito, sentimento pela distância. Gente, eu vou falar o sinal número 3, que também vai ser... Todos os sinais que eu tô falando vai ser um sinal muito claro. Bruna, obrigada, viu? Muito obrigada por me seguir. E esse vai estar um pouquinho ali, vamos dizer assim, relacionado à dependência emocional. Uma coisa que eu queria que vocês me dissessem é: vocês acham que apego ansioso e dependência emocional está completamente ligado um com o outro, sim ou não? Mandem no chat. Apego ansioso e dependência emocional é a mesma coisa? Sim, não, sim, não. Joga no chat, deixa eu ver qual que vai aparecer no mais enviado aqui. Deixa eu ver. Bom dia, Nath. E aí, gente? Apego ansioso e dependência emocional é a mesma coisa? Bom dia, Rosa. Valéria, obrigada pelas rosinhas. Acho que está ligado. Algumas pessoas disseram que não, acho que não. Nath, eu faço atendimento online, tá? Eu não tenho consultório presencial. Eu sou de São Paulo, mas eu atendo a galera do Brasil inteiro. Acho que não. Galera, na real, eles podem estar juntos, mas eles não são a mesma coisa, não. Tá? Eles não são a mesma coisa. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Tem muita gente que vive isso misturado. Vive apego ansioso e dependência emocional ali misturado, mas são coisas diferentes. Por quê? Apego ansioso é o jeito que você se relaciona. Entendeu? É sobre o vínculo. Isso que é o apego ansioso. Dependência emocional, não. Dependência emocional é como você funciona dentro de uma relação e não o vínculo. Tá? Vamos lá, deixa eu falar de uma coisa mais clara para vocês entenderem, tá? Apesar deles podem estar correlacionados. Apego ansioso é sobre vínculo, dependência emocional é sobre funcionamento na relação. Tá? Apego ansioso, por exemplo, tem muita questão do medo do abandono. Dependência emocional tem muita questão do medo de ficar sem o outro para eu conseguir existir. Vocês entenderam? Então, assim, podem estar correlacionados? Com toda certeza, eles aparecem até misturados, no caso. Mas eles são coisas diferentes, tá? Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Jéssica Moraes, obrigada, Gé, por me seguir. Fadinha Isis, que nome bonito, Isis. É o nome que eu quero dar pra minha filha, tá? Quando eu tiver uma filha, eu vou dar o nome dela de Isis. Obrigada por me seguir. Acho o nome de sereia. Gente, é um nome de sereia, vocês não acham? Tem os dois. Artes demais, obrigada por me seguir. Luana, obrigada pela rosinha. Gente, sinalzinho número 3, tá? O sinal número 3 é muito sobre aquela pessoa que precisa do outro para sentir em dia com você mesmo. Olha que interessante, né? Aqui é um ponto em que o apego ansioso e a dependência emocional elas se encontram, que foi o que eu falei para vocês, tá? Isso vai aparecer exatamente quando você percebe que o seu bem-estar, ele começa a depender de outra pessoa. Eu só me sinto bem se a outra pessoa está aqui me tratando bem ou está comigo. Então aqui a gente não tá falando só de gostar de estar junto, tá, gente? Gostar de estar junto, todos nós gostamos de estar junto de quem a gente ama, com certeza. Só que quando a gente tá falando desse apego ansioso na dependência emocional, a gente tá sentindo que se a pessoa ela tá bem com você, você fica legal. Só que se a pessoa ela tá um pouco mais distante, o seu mundo interno ele já fica mexido. Então assim, o seu humor depende da relação. Tem alguém que sente, que se vê nesse lugar?
De assim, você acorda tranquila, mas basta uma mensagem esquisita da pessoa que você tá, que pronto, o seu dia perde o chão. Você já não consegue fazer mais nada, você acordou bem, entendeu? Mas se tem alguma situação, pronto, acabou. Acabou ali com o seu dia, acabou com o seu humor, acabou com tudo. O que vocês acham? Tem alguém que se vê nesse cenário? Sim ou não? Uliana, obrigada por me seguir. Ricardo, obrigada pelos presentinhos, viu? Muito obrigada. Quando meu amigo demora pra me responder, já fico pensando coisas, tá vendo, Anselmo? Aqui a gente tá falando não só do apego ansioso, da dependência emocional, na relação, amorosa, e sim também nas amizades. Iracileide, obrigada pela rosinha. Evelyn, obrigada por compartilhar. Obrigada, Clara, pelo feedback, viu? Minha dependência já foi sentimental. Hoje é somente financeira. Já passei por essa situação, fiquei internada 7 dias. Nossa, Bruna, você tá em acompanhamento? Você tá melhor? Ai, desculpa, gente. Só me sinto bem quando estou com meu amigo. Sem ele fico triste e tenho muito apego nas amizades. Não é que perde o chão, mas fica meio mais ou menos. Não, mas nesse caso da dependência emocional, Thomas, perde o chão, tá? Não é uma questão de ficar mais ou menos, não. É algo bem intenso mesmo, tá? É por isso que é um dos sinais mais claros de que o apego ansioso, ele tá virando algo maior. Porque o apego ansioso, ele se desenvolve para a dependência emocional, em alguns casos, tá? Você não tá só buscando ali a proximidade com a pessoa, mas você tá buscando um equilíbrio emocional através da outra pessoa. E isso que é sério, porque quando a pessoa, ela demonstra carinho, você sente um alívio, quase que físico, literalmente. E quando a pessoa se afasta um pouquinho de você, você já começa a se sentir extremamente inseguro. Como se você tivesse feito alguma coisa errada, né? E vai perder o vínculo ali com o outro a qualquer momento. Então, assim, é algo sério, tá? Porque isso muito dificilmente vem só da relação atual, tá? Vem do que, você aprendeu sobre amor lá atrás, tá? Nós da TCC, apesar de sermos de uma abordagem mais direta e prática, a gente também fala sobre essa questão da sua história. Então, se você é uma pessoa que tinha uma sensação de que você precisava se ajustar, né, se esforçar, merecer, fazer mais para não ser deixado, muito provavelmente isso vai aparecer numa relação amorosa, tá? Vira um termômetro ali que você fica consultando, ok? Maria José, obrigada por me seguir. Edilene, obrigada por me seguir. Todo mundo que estiver gostando da live, republica, tá? Por gentileza. Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarela e pra gente poder levar essa live para mais pessoas. Estou melhor, ajustamos a medicação. Legal, mas e a terapia, Bruna? Você tá fazendo? Eu tô assim, se ela não me dá atenção, eu fico triste, fico mal. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Então, Gabriel, eu tô falando pra galera acompanhamento com acompanhamento psicológico, tá? Não necessariamente comigo, tá? A Bruna, com a responsável aqui da live, não necessariamente comigo. Mas só de você buscar ajuda já é importante. Hoje uso a estratégia, inclusive passei no vestibular, então minha mente está voltada em minha evolução. Perfeito, parabéns. Estava me sentindo exatamente assim. Era só ele visualizar minha mensagem que eu perdia o chão. Olha, tá vendo, gente? Isso é um exemplo claro. Isso é um exemplo claro. E na terapia, esses pontos, eles se tornam de fato um divisor de águas. Porque quando você busca ajuda profissional, pessoal, é onde você começa a diferenciar o amor da dependência. Tem pessoas que de fato não conseguem diferenciar sozinhas. Então é um lugar onde você percebe que o caminho, sabe, não deveria funcionar somente ali em relação à relação é ótimo. Em relação ao relacionamento, né? A terapia ajuda você a voltar para você, tá? A recuperar um espaço ali interno. Perceber que você existe sim para além daquele vínculo. E não só através do vínculo, entende? São coisas diferentes. E quando você começa a ajustar isso, você começa a perceber, né? E começa a mudar, de fato, algumas questões ali. Descobrir o tipo de liberdade afetiva que você tem, que você deveria ter, melhor dizendo, ok? Certinho? Amanda,
Obrigada por me seguir, obrigada pela rosinha, viu? Luiz, obrigada pelo heart me, seja bem-vindo. Galera, continuando os steps. Vamos ver se a gente chega em 20k. Vamos colocar uma metinha de 20? Todo mundo curtindo ao mesmo tempo, que a gente chegue em 20k rapidinho, tá bom? Chayara, obrigada por me seguir. Vamos pro sinal número 4? O que vocês acham? Podemos seguir pro sinalzinho número 4, que pode indicar um apego ansioso? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim se a gente pode seguir. E aí a gente já fala sobre ele, tá? Paloma, obrigada por compartilhar o vídeo da live, seja muito bem-vinda. Inclusive eu queria saber, tem alguém que tá assistindo a live pela primeira vez hoje? Que não me conhecia, tá me conhecendo hoje, me viu pela For You e ficou? Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? A Paloma, Janaína, William, Thomas, Ivanilde, Letícia, Lívia. Nossa, uma galera. Olha, bastante gente nova, Chayara também, Edilene, Célia, que legal. Sejam todos então muito bem-vindos, tá? Aqui, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu sou neuropsicóloga, né? Faço lives aqui pela manhã, sou formada desde o finalzinho de 2022, já tenho um tempo de caminhada, né? E faço lives aqui informativas pra vocês, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é psicoeducação, tá? Live não substitui terapia, aqui a gente não fica diagnosticando ninguém, não fica aconselhando também, não faço isso, tá? Se você quiser aqui saber informações, então você tá no lugar certo, tá? São mais informações, conversas e tudo mais. Sejam bem-vindos, viu? Queria saber até onde a nossa live tá chegando também. Contem pra mim qual estado do Brasil vocês moram, ou fora do Brasil se for de fora. Conta aqui pra mim até onde a nossa live tá chegando. Eu sou aqui de São Paulo, vocês são de onde, gente? Edneta, obrigada. Campestre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, legal. São Paulo, uma galera de São Paulo. Ah, tem gente da Bahia também, ó. Tem uma galera da Bahia, Espírito Santo também, mais gente da Bahia, Minas Gerais, legal, Zona Leste, legal, sejam muito bem-vindos. Então, fico feliz que vocês estejam aqui, viu? E se vocês gostam do assunto de saúde mental, segue o perfil, para vocês não me perderem pela For You, tá? Então, se vocês quiserem aparecer nas próximas lives, segue aí para não me perder. Estudo psicologia, legal, perfeito. Jaque, Edneta, Ivanilde, Raíssa, obrigada pessoal por me seguirem, viu? Deixa eu ver o que vocês disseram, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, estou na menopausa com muita confusão mental, então é necessário acompanhamento com a psicóloga. Seria legal, Edilene, tá? Tudo que a gente fala da questão da mente, tudo que a gente fala da questão psicológica, por que não buscar ajuda de um profissional dessa área? Entendeu? Então assim, você tá na menopausa, né? Você tem questão de confusão mental ali, essa parte psíquica. Por que não buscar um profissional da saúde mental? Então um psicólogo, com toda certeza. Se você tiver a oportunidade de começar um acompanhamento, Edilene, ó, você tá mal, sem força, sem ânimo, busca sim ajuda profissional, porque daí você cuida da sua saúde como um todo, né? Tanto física quanto mental, beleza? Bom dia, Priscila. Fiquei com dúvida entre apego ansioso e dependência emocional. Qual a dúvida, Anselmo? Porque foi igual eu falei. Apego ansioso é sobre vínculo. Dependência emocional é sobre padrão de comportamento. Mas um pode estar junto com o outro. Essa é a diferença de um e do outro. Ficou claro? Bom, deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo. Se vocês tiverem dúvidas, pode fazer, tá bom? Entendi, Rodrigues. Se tiver difícil, legal começar uma terapia. Bom dia, Giovanilda. Bom dia, Maria Álcia. Bom dia. Como identificar um relacionamento abusivo onde não há agressões? Então, Paloma, muito provavelmente, quando a gente está falando de relação tóxica, vem muito ligada à manipulação emocional, chantagem emocional, né? A partir do momento que você vê que a pessoa, ela manipula, ela te pune, ela usa aspectos ali pra usar contra você, isso a gente não tá falando só de uma relação difícil, a gente tá falando de um comportamento tóxico, né? Então é isso que você vai observar, se existe manipulação.
né? Se existe manipulação de maneira intencional, ali a ponto de te punir mesmo de fato, se existe desrespeito, se existe falta de limites, enfim, muita coisa pode estar relacionada, tá? Mas se assim, sozinha você não conseguir identificar, aí é legal, Paloma, você começar a terapia, né? Porque o psicólogo pode te ajudar a observar se existe de fato uma relação abusiva ou se na verdade é mais ali conflitos que estão dentro de dinâmicas de relacionamento, entendeu? Então, se quiser buscar ajuda, seria importante também. Tá, eu tenho os dois. Sempre foi uma melhora muito forte, mas depois que fui diagnosticada com depressão, nível grave, ansiedade e cansaço, nem as crises ainda não passou. Tá, Giovanilda, é o seguinte, tá? Você, beleza, tá fazendo acompanhamento psiquiátrico, tá fazendo aí o uso de medicação, tudo bem, mas a pergunta principal é, você faz terapia? Giovanilda, pensa que as medicações, elas vão tratar os sintomas, tá? Agora, as causas, as questões psicológicas e os prejuízos que a depressão ela traz, quem vai trabalhar é o psicólogo. Tá? Então, se você quer fazer um tratamento adequado, Giovanilda, faça o seu acompanhamento medicamentoso, claro, extremamente importante, mas também faça o acompanhamento psicológico. Não é só remédio, galera. Vamos cuidar da parte das causas, né? Das causas, da parte psíquica. Vamos cuidar, tá? Busca ajuda. Estou na segunda vez com a psicóloga, mas sofro muito sempre um dia antes da terapia. É uma ansiedade, olha só. Você pode até levar isso pra ela, viu? Bom dia, Anne. Ansiedade e cansaço. Ah, não, essa parte eu já li. Tá, vamos pro sinal número 4 então, galera. Sinal número 4, quando a gente fala de um apego ansioso, é aquela pessoa que precisa ficar se ajustando o tempo todo pra não incomodar ou afastar a pessoa. Tem alguém que se identifica com esse sinal? De que você percebe que você vive se ajustando para caber na relação? Não é algo que você decide conscientemente, tá? É automático. Então assim, eu sou uma pessoa que eu penso 2 vezes antes de falar nessa relação. Eu sou uma pessoa que fico medindo a minha reação ali com a pessoa. Fico controlando o tom que eu falo com ela. Fico engolindo algumas coisas que me incomodam, mas eu prefiro guardar pra não colocar. Entendeu? Fico tentando agir normalmente quando na verdade não tá tudo bem. Tem alguém que se identifica? Ó, a Edilene colocou eu, Renata, pra controlar a convivência. Tem alguém aqui que literalmente já sentiu isso de você tá cansado, tá irritado, tá preocupado, mas segura tudo porque tem medo de pesar o clima. E aí, sim ou não? Tem alguém? Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. Raíssa, oi Rio Whip, seja bem-vinda. A Raíssa disse, a pessoa que estou conhecendo não está acostumada com carinho e sinto que preciso me guardar. Olha só, olha só. Bom dia, Zenite, seja bem-vinda. Gente, isso é um sinal desse estilo de apego. Esse tipo de comportamento, ele vem de um medo de perder. Ele vem daí, medo de perder. Então assim, se eu mostrar demais, se eu for muito sincera, se eu expressar qualquer necessidade que eu esteja tendo, eu posso acabar afastando quem eu amo. É essa linha de raciocínio que vocês fazem e por isso que acaba agindo dessa maneira. Então assim, eu não vou falar uma opinião, eu não vou pedir alguma coisa, eu vou ficar me limitando para não perder, né? Bom dia, Caio, seja bem-vindo. E isso, gente, de fato cria essa sensação estranha até dentro de você, porque por fora você acha que tá tudo bem, ou melhor, parece que tá tudo bem, só que por dentro você tá ali extremamente ansioso, extremamente atento ali a qualquer movimento. Então assim, é importante a gente olhar. E aí a gente volta para a pergunta da Edilene, né, que ela trouxe e aí, o que fazer? Gente, não existe fórmula mágica para as coisas, né? Então assim,
esse sinal a gente precisa revisar no processo terapêutico. É um momento em que você vai começar a entender o quê? Que amor não existe, que não exige, melhor dizendo, que você se encolha para estar funcionando do jeito que deveria estar. E se esse relacionamento exige que você se encolha para funcionar, então não está sendo saudável. Então assim, é na terapia que você vai perceber que, na verdade, expressar o que você está sentindo, as suas necessidades, não era para ser tão arriscado. E se é arriscado, então não tá legal essa dinâmica, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Então, o que fazer? Ajuda a gente. Buscar ajuda profissional. Até porque cada caso é um caso, né? Cada história é uma história. Entendeu? É isso. Fiz uma cirurgia, retirei o nódulo da mama, após cirurgia sofri no centro cirúrgico. Nossa, Nanã, você faz acompanhamento psicológico? Eu entendo você, não conheço, mas concordo com tudo que você está explicando. Obrigada, Vanderlei. Muito obrigada. Comecei terapia, o psiquiatra passou uns remédios, disse que é depressão pós-traumática. Nanã, depois que a gente passa por um trauma, pode de fato desenvolver o TEPT, né? Que é o transtorno do estresse pós-traumático. É muito comum, na verdade. O TEPT, ele não vem só de traumas muito grandes, mas de traumas sutis também, né? Porque trauma, a gente não fala do tamanho do que aconteceu, e sim da maneira como você processou ou não aquilo, né? Então, assim, pelo menos, né, você tá se cuidando. Você tá na terapia, você tá no acompanhamento psiquiátrico. É isso. É isso. Cuida de você. Eu vivo há 10 meses com um rapaz que eu acho que ele é narcisista. Quero ir embora, mas tenho dependência emocional. E você já buscou ajuda pra isso? Seria legal, hein? Tem alguma ideia de terapia pra fazer em casa na hora das crises? Giovanilda, tem algumas técnicas, inclusive no meu perfil tem técnica, mas técnica solta não adianta tanto, né? Porque se a gente tá falando de ansiedades e crises de ansiedade, elas começam por algum motivo, entendeu? Se eu só falar técnica solta aqui, muito dificilmente isso vai te auxiliar, tá? Mas sim, tem técnica de respiração, tem técnica dos 5 sentidos, depois vai lá no meu perfil dar uma olhadinha que tem lá. Só que assim, nada substitui o processo terapêutico, né? Nada substitui o acompanhamento adequado, psicológico. Obrigada, Zenite. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda, Psi. Fico muito feliz que você esteja aqui, viu? Casamento e namoro é pra fazer o outro feliz, então exige sim que ambos se encolham. Ah, tá, entendi. Depois você me explica sobre isso, Diego. Porque a gente não deve, na verdade, perder a nossa identidade. Não, eu não concordo. Que os dois percam a sua identidade pra caber ali. Interessante isso. Não vejo, como é que se diz? Sentido, de fato. Mas tá, se você acha... Imagina, Dani, seja bem-vinda. Como lidar com o narcisista? Tamara, nossa, tá. É o seguinte, tá. Pessoas com traços narcisistas, como lidar com elas? É o que eu falo pros meus pacientes. O outro a gente não muda, né? Não adianta. Ele vai continuar com os mesmos comportamentos, vai ser a mesma coisa. Então, assim, o outro a gente não consegue mudar. O que a gente consegue fazer é a gente tentar colocar alguns limites para que essa relação não acabe, não mine, não sugue a sua saúde mental. Então, Tamara, o que é importante? Vejo que estou lidando com uma pessoa tóxica. Se ela não quer se cuidar, então vou eu me cuidar. Tá? Cada caso é um caso, Tamara, porque assim, lidar com o narcisista, a gente tá falando de uma maneira bem geral, né? A gente precisaria entender que comportamentos são esses, quem é essa pessoa, qual que é a dinâmica dela na sua vida, em que relação ela está, você coloca limites ali nessa relação, não coloca? Quais? Então assim, Tamara, como lidar? Cada caso é um caso, então você vai ter que também buscar ajuda profissional para saber o que seria mais adequado para você. Tá? Gente, eu não sou de ficar dando assim, diquinha, sabe? Conselho para as pessoas, não, tá? Assim, aqui é legal a gente ter esse compromisso também de mostrar para vocês que, assim, não é assim que funciona, tá? É muito mais complexo do que isso, combinado?
Certinho? Eu odeio por gostar de alguém que eu não devia, Vitinhos. Você é uma profissional... Obrigada, Giovanilda, muito obrigada. Você acha que um relacionamento à distância funciona com alguém que tem traumas relacionados? Depende, Raíssa. Tem pessoas que sinalizam que sim. E tem pessoas que sinalizam que não. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que traumas são esses relacionados. O quão você já conseguiu processar, ressignificar o que aconteceu ou ainda não? É a questão da distância ou a questão do seu sistema interno mesmo, tá? Então, assim, Raíssa, depende. Pode ser que funcione, pode ser que não. Tá? A gente, lembra que eu falei, gente, não é tão simples assim. A gente tem que cavar bem mais fundo para entender a dinâmica de alguém. Se vai funcionar, se não vai, o que fazer, o que não fazer, como lidar, como não lidar. Tudo isso, entendeu? Por isso que a psicologia é um famoso depende para tudo. Porque de fato depende. Tá bom? É repetitivo? É repetitivo, mas é a real, né? Também não gosto de ficar dando alguns discursos assim tão genéricos pra isso, tá bom? Gente, vamos continuar nos steps? Continua curtindo. Quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá? Fica apertando na telinha aqui pra mim. Clica na opçãozinha amarelo republicar. Muito relativo, Mário. Completamente relativo. Se você estiver gostando da live também, não esquece de seguir o perfil pra você não perder as próximas, tá? E a gente continua aqui. Vamos pro sinal número 5, tá? Sinalzinho número 5 aqui. Gente, sabe aquela pessoa que fica reparando cada detalhe e interpretando tudo como uma possível sinal de mudança? Esse é um ponto importante, tá? E isso tem muito a ver com apego ansioso. Lu, obrigada por me seguir. Muito, gente, não importa, é aquilo que eu falei. Não importa se a relação tá boa, não importa se vocês estão bem, não importa se nada aconteceu. A gente percebe que mudanças mínimas ali já começa a fazer você ficar tentando entender o que aquilo significa. Então é muito característico até da ansiedade de fato, né? Às vezes, por exemplo, um oi que a pessoa te deu de uma maneira diferente, pronto, já é necessário, ou uma resposta mais curta que ela te deu, você já teve esses pensamentos do e se, né? Será que eu fiz algo? Será que alguma coisa mudou? Será que essa pessoa tá chateada? Será isso? Será aquilo? Então fica aquela sensação de que qualquer variação, né? E aí a gente tá falando de variação mínima, gente, já acende uma luz ali de alerta dentro de você. Tá? Então esse é um sinal também muito importante, porque não é um sinal que você está escolhendo fazer, simplesmente acontece, né? Parece que a gente tem um radar ligado ali que fica analisando cada coisa, cada palavra, cada gesto, seja lá o que for. Então assim, isso também a gente deve na terapia trabalhar essa parte, ok? Bom dia, Tássios, bom dia, Vitória, seja bem-vinda, viu? Então, gente, é aquilo. Tudo que eu tô falando aqui, se vocês se identificarem, é muito legal sim que vocês deem uma atenção, que vocês busquem ajuda profissional pra isso, tá? Bem importante, na verdade, de vocês fazerem. Combinado? Outro sinalzinho importante que a gente vai aí pro sinal número 6, pessoal, é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande em lidar com distância, tá? Lidar com falta de resposta. O que significa isso? Sabe aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme de lidar com o período de silêncio? Tem gente que não consegue. Gente, eu não tô falando nem de sumiço, eu não tô nem falando de alguém sumir, tá? Eu não tô nem falando de uma briga, eu não tô nem falando de uma situação mais assim. Sabe, por exemplo, aquela pessoa que só do outro ficar algumas horas ocupado, algumas horas sem te responder alguma coisa assim, vivendo a rotina dele do lado de lá, né, resolvendo as coisas do dia dele do lado de lá, e o seu corpo já interpretar isso de outro jeito, você já ficar extremamente ansiosa, e aí a distância ela causa perguntas, você começa a se perguntar, entendeu? Tem alguém que já se sentiu dessa maneira? Assim, de saber que racionalmente tá tudo bem, mas mesmo assim parece que o seu coraçãozinho ele fica inquieto, do mesmo jeito. Tem alguém que se identifica com isso? Comecei a entendê-la depois que eu assisti vários vídeos sobre o apego ansioso e o evitativo. Olha, Evelyn, obrigada por me seguir. Podemos ter tipos diferentes de apegos durante a vida?
como após uma feita aprender a ter o ansioso? Sim, estilo de apego, ele normalmente vem sim da infância, da história de vida, mas é claro que algumas coisas elas podem sim contribuir para o desenvolvimento de um estilo ou de outro. E outra, é importante eu falar para vocês que um estilo de apego não necessariamente elimina o outro, tá? Por exemplo, tem pessoas que em relacionamento amoroso tem apego ansioso, mas em amizades tem apego evitativo. E aí? Se eu tenho apego ansioso, necessariamente eu não posso ter um apego evitativo? Pode sim, na real, tá? A gente chama do apego desorganizado, né? Que existe essa mistura. Então, na real, sim. Ih, gente... vai lá, Anne, seja bem-vinda sempre, viu? Filha da Rei, obrigada por aparecer, bom dia e obrigada por me seguir. Bom dia, todo mundo que tá aqui. Célia, eu namoro à distância, meu namorado não gosta de ficar falando pelo celular, mas me responde o básico, entendi. Então, gente, vocês viram, né? Extremamente importante também esse sinal da gente ficar de olho. Penúltimo aqui, bom dia Evelyn, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Ouvi esses pássaros, você viu, Li, os passarinhos? Ó, número 7, tá? Vamos falar do sétimo sinal que pode indicar um apego ansioso. Aquela pessoa também, então, que imagina cenários negativos sem perceber, tá? Então, eu sou uma pessoa que sempre penso no pior, fico imaginando cenários negativos. E aí, eu reajo a coisas que nem aconteceram, tá? Então, aqui a gente tá falando daquela pessoa que não consegue diferenciar o que tá aqui dentro, entendeu? Do que é de fato real, tá? No apego ansioso, gente, a nossa mente, ela cria histórias ali antes dos fatos. E tem gente que age em cima dessas histórias antes de ver os fatos, tá? Isso quase que é automático, é um hábito emocional, mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim, porque vem aquele pensamento, né? E se essa pessoa estiver se afastando? E se essa pessoa não gosta mais de mim? E se alguma coisa mudou e eu não percebi? E se essa pessoa tá se relacionando com outra e eu não sei? Sabe assim, você fica imaginando vários cenários ruins e aí você fica nervosa e às vezes age de acordo com aquele cenário ruim, não necessariamente ele sendo real. Então assim, tá? Vocês viram que... Por que chama ansioso? Porque tem muito a ver com o aspecto da ansiedade isso aí, né, gente? Vocês veem? Tá muito ligado. Então é outra coisa que a gente também trabalha na terapia, né? A gente vai conseguir diferenciar, né? Separar, melhor dizendo, o que tá realmente acontecendo agora e o que na verdade é mais da sua cabeça, de um pensamento ali primário que veio. Então, assim, igual, volto a dizer, é muito mais fácil falar do que fazer. Só que a gente tem várias técnicas na TCC, na minha abordagem, né? A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, o registro de pensamentos distorcidos e vários outros, que a gente ajuda muito o paciente a conseguir fazer essa dinâmica. Parece algo simples, né? Mas as pessoas não fazem. Então, quando você faz, traz algum tipo de mudança assim, tá bom? Obrigada, Vivian. Fico feliz, viu? Que você esteja aqui. Exatamente, Raíssa, exatamente. Hora do lanche, obrigada pela rosinha. Ingrid, obrigada por aparecer, bom dia. É só o evitativo que tem que prestar atenção? Não, Lu, todos, né? Se qualquer coisa estiver te prejudicando emocionalmente, já tem que prestar atenção. Com relacionamento, mas com amizade não. Eu estou divorciando por falta de respeito. Ontem, entendi, Tassos. Nossa, sério isso, hein? Eu nunca fiz terapia, mas vejo que preciso de ajuda. É importante, é importante. Maria Lúcia, obrigada pela rosinha. Alguém me ligou aqui, gente. Desliguei, tá? Acho que agora voltou, né? Último sinal, sinal número 8, que pode indicar aí um apego ansioso, é a questão de você sentir que ama com muita intensidade, mas ao mesmo tempo tem um medo tão intenso quanto. Tem alguém que se identifica com isso, gente? Um amor com muita intensidade, mas com muito medo junto também? Porque esse último sinal do apego ansioso é isso.
a pessoa vive entre intensidade e insegurança. Então assim, eu amo de verdade, de fato, eu me entrego de verdade, eu me envolvo com muita profundidade, mas junto vem o medo gigantesco ali, junto da relação, tá? E eu não tô falando de uma paranoia, tá? Não é sobre uma paranoia, mas eu tô falando, gente, daquele medo que fica na pessoa ali e aparece quando você percebe o quanto a pessoa significa pra você. E quando você percebe o quanto a pessoa significa pra você, é que esse medo vem com muita força, tá? Parece que quanto mais você gosta, mais medo você tem de perder. Então é essa dinâmica que a gente tá falando aqui. Evelyn, obrigada pelo heart me, viu? Bom dia, Flávia. Gente, é aquilo que eu disse, é aquela sensação que o vínculo, ele importa tanto, né? Que qualquer coisa pequenininha vai mexer com você. Por isso que o medo vem muito disso. Deixa eu ver o que mais. Bom dia, Vini. Seja bem-vindo. Tamanho do medo, não necessariamente proporcional, mas está ligado, Mário. Estão ligados, ok? Tá, então, gente, é isso. Agora, bom, consegui trazer os 8 sinais. Para todos esses 8 sinais, como sair, é claro, né? Não muda. É dentro do processo terapêutico, tá? Então busquem ajuda caso vocês tenham se identificado de fato com esses sinais que a gente trouxe. Agora eu vou abrir um pouquinho para vocês mandarem perguntas, se vocês tiverem, não só relacionado do tema, mas perguntas fora do tema também. Fiquem à vontade para mandar, tá? Que eu vou respondendo vocês. Elisângela Damasceno, obrigada por me seguir. Naná, obrigada por me seguir. Quem mais? Eu vi mais gente. Caio, obrigada pela torcidinha da equipe. Patrícia Campos também, obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E agora, bom, abro para perguntas. Vocês têm alguma dúvida, gente? Valda, obrigada por me seguir também. Seja bem-vinda. Vivi, obrigada pelo heart me. Se vocês tiverem alguma dúvida dentro do tema, ou fora dele também, fiquem à vontade, tá bom? Que daí a gente já responde vocês, combinado? Oi, Thiago, seja bem-vindo. Nervosismo por doenças no futuro. Flávia, tudo isso essa questão de um medo excessivo, principalmente o medo do futuro, tá ligado até a questão da ansiedade, se a gente parar pra pensar, né, Flávia? Foi igual eu disse pro pessoal e eu sempre falo aqui, né? Nada substitui o processo terapêutico, né, gente? Então eu vejo que tem pessoas que aparecem na live todos os dias, sempre aqui, né? Só que passam por muitas situações, mas não dão esse primeiro passo de buscar ajuda, sabe? Então assim, tudo bem, às vezes você sabe a teoria de cor, mas a prática não. Então é muito legal que você busque auxílio para essas coisas de medos em excesso, né? Transtornos de ansiedade e todas essas coisas assim. Até para autoconhecimento também, gente, tá valendo, tá? Silvane Barbosa, obrigada por me seguir. Gabriel, obrigada por me seguir também. Bom dia, Nalva, seja bem-vinda. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. O que costuma ser a causa principal do apego ansioso? Carol, tanto para estilos de apego, quanto para transtornos psicológicos, quanto para qualquer tipo de sofrimento emocional, nunca existe uma causa única para as coisas. Sempre são causas multifatoriais. Pode vir muitos de aspectos da infância, tá? A gente sabe que o apego ansioso, apego evitativo ou algum outro estilo de apego pode ter muito a ver com como você foi criado e ensinado a amar e ser amado. Sim, mas se eu falar que é só isso e unicamente, exclusivamente, eu estaria mentindo, porque é um conjunto de fatores de fato, tá? Então assim, existe sim, comumente, né, as causas da infância ali influenciando? Sim, existe, mas não só isso, tá, Carol? Então assim, igual eu falei pro pessoal na live toda, as causas de algo, gente, depende de cada história, de cada pessoa, de cada dinâmica, enfim, ok? Então é importante trazer esse ponto pra você. Raíssa perguntou como ela consegue identificar nos últimos... Opa, peraí.
identificar qual tipo de terapia funciona, TCC, humanista. Então, Raíssa, sabe o que seria legal? Primeiro a gente entender a sua demanda, né? O que você tá procurando terapia por quê? Entendeu? Porque assim, ó, cada abordagem, ela vai fazer mais sentido dependendo da demanda que você tiver. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita demanda relacionada a trauma, sabe? Questões mais inconscientes, questões mais assim, de traumas, de infância, aquela coisa. A psicanálise seria legal. Agora, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas demandas relacionadas a comportamento e pensamentos. Mente acelerada, pensamento, comportamento, essas coisas. Aí a TCC seria legal, porque a TCC é uma abordagem, o próprio nome já diz, cognitivo-comportamental. Então já seria uma legal pra você, né? Ou então, não necessariamente. Então assim, o que seria legal? Você primeiro entender o que vai levar você para terapia, procura um pouquinho sobre as abordagens, né, da psicologia existentes e veja qual faria mais sentido pro seu caso, né? Pro meu caso seria mais a psicanálise, pro meu caso seria mais a TCC. E aí você tenta, experimenta, porque não é só abordagem, tem também a questão do profissional. Tá? Às vezes você pode ter diferença na hora de identificação mesmo do atendimento pelo jeito do profissional e não pela abordagem dele, tá? Então assim, aí testando, aí tentando, seria bem legal, tá bom? A minha abordagem é a TCC e a neuropsicologia. Então assim, eu trabalho, né, com a terapia cognitivo-comportamental, que entende o ser humano como pensamento, emoção e comportamento, de fato, né? E a neuropsicologia, que é como o nosso funcionamento cerebral afeta os nossos comportamentos também, ok? Tenho dúvidas sobre ansiedade. Qual dúvida, Renata? Manda aí. Faz parte da ansiedade? Não necessariamente, Luciane. Mas isso aí, né, essas questões aí, também é importante começar um acompanhamento, tá? Gente, quem quiser me acompanhar tanto no Insta quanto no YouTube, é só procurar desse jeito, @psi.rafaduarte, que vocês já acham eu lá. E eu jogo as lives no YouTube e também posto conteúdos lá na rede vizinha também. Combinado? Marília, o que fazer para sair da dissociação? Eu tenho um vídeo no meu perfil falando exatamente sobre isso. Se você quiser ir lá dar uma olhada, eu falo exatamente o que você faz na hora ali da dissociação para conseguir sair. Só que, Marília, lembra que dissociar é um sintoma secundário de algum sofrimento primário. Então é legal você buscar ajuda profissional, porque se você está dissociando, tem alguma coisa acontecendo. E aí? Você vai precisar cuidar dessa coisa que tá acontecendo, tá bom? Obrigada, muito obrigada, Gian. Muito obrigada, viu, pelo feedback. Gente, bom, eu acredito que seja isso por hoje, tá? Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo. Obrigada pelos 33.8k de likes. Cadê as palminhas aqui? Aqui, ó. Viu? Muito obrigada. Então, Evelyn, para diminuir a ansiedade, terapia, porque daí, voltando pro acompanhamento, você consegue fazer com que a sua ansiedade ela tenha remissão dos sintomas, né? Ela diminui, então vai ser terapia mesmo. Combinado? Gente, sexta-feira a gente volta, tá? Sexta-feira eu volto aqui pra vocês. Sexta-feira às 9 horas da manhã. Então lembrando que amanhã não tem live. Agora a gente tá fazendo só 3 vezesinhas na semana. Segunda, quarta e sexta. Então sexta apareçam por aqui. Sigam o perfil pra vocês não me perderem pela For You, tá bom? E sejam sempre muito bem-vindos, ok? Sexta-feira a gente volta com outra temática aqui pra vocês. Obrigada, Gian. Muito obrigada. Raíssa, muito obrigada também. Até sexta-feira, gente. Obrigada aí pela presença. Amanhã não, Andréia. Agora a gente só vai fazer lives de segunda, quarta e sexta. Terça e quinta não vai mais ter, tá? Eu tive que diminuir a frequência porque, enfim, já tô o ano todo fazendo todos os dias e aí eu decidi colocar um pé no freio também. É importante, né? Obrigada, Raíssa. Renata, obrigada por me seguir, viu? Perdeu, você chegou no finalzinho. Mas não tem problema porque a live vai pro YouTube. Aí você procura lá depois, tá bom? Flávia, um beijo. Obrigada, meus moderadores, pela ajuda de sempre, viu? Se cuidem. Ótima quarta-feira pra todos. E quinta-feira também. E a gente se vê na sexta. Sexta-feira eu tô aqui de volta, gente. Tchau, tchau. Até mais, viu? Se cuidem. Até mais. Cadê? Que eu não tô conseguindo.